que uma teoria é uma forma de compreender um fenômeno. Ou seja, um conjunto de categorias que permitem compreender os fenômenos de uma determinada forma. Em este caso, se falamos da teoria da subjetividade, é uma teoria que nos permite compreender, olhar o funcionamento humano de uma determinada forma. E, efetivamente, de alguma forma vinculada ao processo de aprendizagem, penso que a teoria permite compreender a aprendizagem na sua dimensão subjetiva. A aprendizagem é um processo complexo que tem diferentes dimensões. Eu penso que tem uma dimensão operacional, tem uma dimensão de base biológica, mas tem uma dimensão importantíssima que é a dimensão subjetiva, e a teoria precisamente é o que nos permite compreender essa dimensão e, a partir dessa compreensão, como você muito bem coloca, existem e se derivam desdobramentos para a prática pedagógica, para a prática dos gestores, para a prática dos psicólogos. A teoria, na sua compreensão do fenômeno, permite expressões e desdobramentos práticos. Eu penso que para ter desdobramentos práticos coerentes, a teoria deve ser dominante. Essa é uma discussão que podemos ter entre nós. Não é? Ou seja, nós vamos às vezes às escolas e vemos a prática, o professor me fala, mas eu sou histórico-cultural. Tudo bem, o que você faz em sala de aula? E vemos o que faz em sala de aula. Vamos a outro professor e fala, não, eu sou montessoriano. Vemos o que faz em sala de aula e às vezes não se diferencia muito daquilo. Outro fala, eu sou construtivista. Vemos o que faz em sala de aula e não se diferencia muito. Então, como você fala, aí neste caso, a teoria fica como um enfeite, assumido, penso eu, de forma reprodutiva, e não se expressa em uma prática pedagógica diferenciada. Então, penso que a possibilidade de uma compreensão de uma dimensão subjetiva da aprendizagem permite alguns desdobramentos que vocês todas têm colocado. Para mim, um desdobramento importante que você está também colocando e que foi evidenciado nos casos é o sistema de relações, o papel que tem os sistemas comunicativos na escola para as mudanças subjetivas que estão implicadas no processo de aprendizagem. Se viu no caso da professora, se viu no caso dessa relação, onde você não, de alguma forma, no caso que você traz, não patologizou o fenômeno, mas em um jogo com a sua filha, você foi trabalhando em um sistema relacional, e agora você fala também. Temos que mudar o sistema relacional de sala de aula. Então, um desdobramento para mim é isso. Outro desdobramento da concepção teórica é esse lugar do aluno fortalecer, estimular, promover coisas muito discutidas, a condição do sujeito da aprendizagem. Então, como pode-se, na prática, estimular, favorecer, tendo em conta as diferenças do sentido subjetivo que se estão promovendo. Outra consequência que eu penso que tem esta concepção é outra forma de ver o diagnóstico e a avaliação educacional. Que aqui não se tem trabalhado mais, que de alguma forma, quando vocês estão colocando o problema da medicalização, que Cris colocou, o diagnóstico médico, o diagnóstico clínico, psicológico, realmente isso não seria convincente com uma forma de diagnóstico qualitativo, construtivo, interpretativo, singular, que permita ao psicólogo, ao psicopedagogo, à equipe em geral, junto com o professor, se adentrar na compreensão da configuração subjetiva que está participando do processo de aprendizagem. Eu penso que você está chamando a um
com uma concepção teórica, que é de alguma forma que estamos analisando aqui. Não vou falar mais, vamos dar a palavra aos colegas. Eu tenho outras coisas. Vamos. Isso. Eu tenho um problema que me inquieta, que não vou tratar aqui, senão é o problema do cognitivo. O problema do cognitivo apareceu nas diferentes fases. Como cognitivo, de alguma coisa pode ser de alguma forma pode ser compreendido dentro de uma concepção subjetiva do processo de aprender. Mas vamos a ver se a ver as implicações de vocês. Quem quiser colaborar, nós estamos Boa tarde, meu nome é Clemência, eu sou orientadora educacional da Secretaria e agradeço por esse momento de interação e gostaria sim de retomar a fala desde o estudo de caso apresentado pela Maristela, pela professora Maristela, retomando a última fala da professora Carmen. No contexto escolar, essa vivência é muito presente em relação aos rótulos que são colocados como se fosse a resposta da criança ou do adolescente, do estudante como sujeito. E muitas vezes, nessa busca de retomada desse papel desse educador dentro desse contexto escolar, nós deixamos de visualizar um contexto geral, que é a história de vida, não só dessa criança, mas de todos aqueles que fazem parte dessa comunidade escolar. Então, assim, a importância de se reconhecer esse sujeito, desde o momento do acolhimento no contexto escolar, é muito importante desde a portaria. E que esse porteiro também se sinta importante e se sinta pertencente a essa realidade. Porque muitas vezes, diante dessa realidade que acontece na escola e que vai da educação infantil como primeira etapa da educação básica e que deveria ser valorizada como um início, onde tudo pode ser transformado para que problemas futuros sejam amenizados, às vezes essa valorização da identidade, da autonomia, dessa relação interpessoal e intrapessoal, não permite essa valorização. E aí, diante disso, aquele professor que está lá dentro da sala de aula, 5 horas, ele também, diante da sua história de vida, ele tem essa dificuldade diante dessa sensibilidade, que muitas vezes esse olhar também não foi voltado para ele. E aí vai gerando várias situações onde dizer que a patologia é o caminho para resolver esse problema, E é uma dificuldade que gera constantes situações onde precisamos refletir nessa questão da prática e da teoria, buscando realmente aquilo que é colocado por Vygotsky, que é as relações constituídas. Cada um tem a sua história e tem a sua significação. E para que isso ocorra, nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos, seja na teoria ou seja na prática. Clemência, isso? Anotei direitinho. Eu acho, Clemência, que o que você traz é algo que, quando eu terminei a pesquisa, e até hoje, quando eu penso nesses processos da escola, de modo especial as possibilidades deste aluno se expressar nos seus processos de aprendizagem, eu concordo que muitas vezes a dificuldade de um professor estabelecer esse olhar, ele também... Ok, já consertei. Eu quebrei e consertei. Às vezes esse professor também não é visto.
né? Então, eu acho que o que você traz de pensar que a construção da escola como um espaço dialógico, ela não é só responsabilidade do professor, é uma responsabilidade de todos, e passa inclusive pelo funcionário que está lá acolhendo as crianças, ele também é um educador. Então, essa perspectiva de que todas as pessoas que estão no contexto da escola são educadores, né? E todos têm esse compromisso, todos têm a importância de todos estabelecerem esse olhar. E na sua fala, eu pegando um pouquinho da fala da Carmen, eu queria trazer uma outra coisa. É claro que no contexto de pesquisa, né, quem faz pesquisa aqui sabe, às vezes a gente se debruça anos e anos em torno de uma pesquisa, né? E as pessoas às vezes me questionam um pouco aquilo que a Carmen falou, que eu acho que foi super apropriado. Ok, eu na condição de pesquisador fui capaz de perceber, né, uma subjetividade em movimento nestes alunos e também nos professores, que eu acho que valeria a pena trazer. Mas e o professor? Será que o professor é capaz de perceber isso? E nas primeiras vezes que me fizeram essa pergunta, eu parei assim, realmente pensei assim, eu não estudei isso, não olhei para o professor. Mas hoje eu não tenho dúvidas no sentido de pensar que o que eu fiz foi perceber o movimento que o professor tinha feito. Então, quem de fato agiu para que aquele aluno pudesse, né, ter um processo de desenvolvimento que tenha o levado a ser reconhecido como alguém que superou as dificuldades de aprendizagem, não foi a minha ação de pesquisador, isso foi capaz de perceber, mas foi a ação do professor. Né? Foi uma sensibilidade do olhar do professor que foi capaz de perceber que tinha um movimento diferente, ele tinha que ter uma ação diferenciada de fato com esse estudante. E aí, pegando o gancho que eu vou falar do teste rápido, eu acho que é nesse sentido aquilo que a Albertina nos provocava, tá? Aquilo que a Albertina nos provocava sobre a questão teórica. Eu acho que é nesse sentido que a teoria nos ajuda, de sermos capazes de perceber o fenômeno. Eu costumo dizer, às vezes, nesse semestre estou com uma aluna de calouros de psicologia, né? É um grande desafio se trabalhar com calouros, né? E às vezes eu falo para eles assim, olha, se você não lembrar exatamente qual é a categoria que explica isso, não tem problema. Se você conseguir perceber a existência do fenômeno, se conseguir perceber que tem alguma coisa ali, embora eu não sei muito bem que nome que eu vou dar, já é alguma coisa. Tá? Se eu vou chamar isso de A, de B ou de C, de ser de um subjetivo,